Um bom dia a todas e a todos, alunos. Na aula de hoje, nós continuaremos a falar da competência da Justiça do Trabalho, mas focaremos na competência que se parece mais expressiva quando comparamos com a quantidade de ações que são ajuizadas na Justiça do Trabalho. Conquanto tenha ocorrido uma mudança na competência da Justiça do Trabalho pela Emenda Constitucional 45 de 2004, conhecida como Reforma Trabalhista, e essa mudança foi no sentido de ampliar a competência da Justiça do Trabalho. Passados alguns anos, já conseguimos afirmar, especialmente pela jurisprudência restritiva do Supremo Tribunal Federal, que hoje é dominante no que se refere à interpretação relacionada à competência da Justiça do Trabalho, nós podemos afirmar que, a despeito desta ampliação, pouca coisa mudou, né? Houve mudanças na competência, algumas questões que não eram decididas pela Justiça do Trabalho foram abarcadas nesta competência, mas aquela percepção inicial de que a competência da Justiça do Trabalho iria se ampliar de uma maneira significativamente por ocasião da Emenda Constitucional 45 de 2004, não se mostrou verdadeira. Ampliamos, crescemos, mas de uma maneira muito tímida. E boa parte deste crescimento de competência tímido decorre, né, como dito, de uma jurisprudência firmada e consolidada pelo Supremo Tribunal Federal de índole restritiva, né? Desde a Emenda Constitucional 45 de 2004, o Supremo Tribunal Federal tem interpretado esta ampliação de uma maneira bastante tímida, inclusive excluindo determinadas controvérsias que, pelo menos sob a perspectiva do Tribunal Superior do Trabalho, a competência deveria ser da Justiça do Trabalho. Nós iremos estudar este fenômeno, né, essa interpretação restritiva do Supremo Tribunal Federal, oportunamente, a partir, né, do artigo que eu indiquei a todos os senhores, da juíza Audrey Choquer. Tá? Então, ela faz a análise dessa interpretação restritiva que acaba tornando as alterações feitas pela Emenda Constitucional 45 de 2004 bastante tímidas. Na aula de hoje, nós iremos, basicamente, analisar a competência da Justiça do Trabalho a partir da relação de emprego, que é, digamos, a grande competência que nós temos hoje em dia. Continua sendo a grande competência. Né? Com a Emenda Constitucional 45 de 2004, nós tínhamos a esperança de passarmos a ter competência sobre todas as relações de trabalho. Havendo trabalho humano, né, um trabalho prestado por uma pessoa humana, nós tínhamos a sensação de que teríamos a competência, quando eu falo nós, né, nós da Justiça do Trabalho, teríamos a competência para dirimir qualquer conflito, de servidor público estatutário, de profissionais liberais, e assim por diante. Mas a jurisprudência foi se consolidando, e aí posso, né, dar o testemunho que, neste particular, não apenas a do Supremo Tribunal Federal, mas a do STJ também, no sentido de frear essas expectativas.
E passados alguns anos, praticamente, né, temos, neste particular, a mesma competência. Temos a competência para a relação de emprego, que continua sendo a de maior significância, sob a perspectiva do número de ações que são ajuizadas na Justiça do Trabalho, e temos algumas, né, situações que são abarcadas pela competência da Justiça do Trabalho, que envolvem outras relações de trabalho que não a de emprego. Tá? Então, não passados esses anos, a jurisprudência se consolidou no sentido de não de referendar a competência da Justiça do Trabalho para todas as relações de trabalho, mas para apenas algumas muito pontualmente selecionadas. De modo que, hoje em dia, continuamos como a grande competência da Justiça do Trabalho, aquelas controvérsias decorrentes da relação de emprego. Por isso, na aula de hoje, nós iremos nos dedicar à competência da Justiça do Trabalho que envolva apenas a relação de emprego. E aí, lembrando, né, daquela redação original, a competência, né, que nós chamamos como competência material original ou originária. Tem outros autores que falam da competência material originária. Aquela competência que envolve apenas a relação de emprego. Para, no encontro seguinte, tratarmos da competência da Justiça do Trabalho que envolve outras relações de trabalho. Tá? Então, a gente vai ficar focado hoje apenas na competência decorrente de controvérsias que envolvem a relação de emprego. Pois bem, que competência que competência é essa? A Justiça do Trabalho, à luz do artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal, tem competência para processar e julgar qualquer ação que decorra da relação de emprego. Envolvendo, né, empregado, empregador, envolvendo empregados entre si. Então, qualquer controvérsia que existir entre o empregado e empregador, entre o empregador e empregado, e entre empregados, que decorra da relação de emprego, a competência da Justiça do Trabalho. E aí, só para facilitar, a gente pode exemplificar como uma ação trabalhista ajuizada por um empregado, em que o empregado requer, por exemplo, a condenação do seu empregador ao pagamento de verbas rescisórias, ao pagamento de horas extras, ao pagamento de adicional de salubridade, periculosidade, transferência, noturno, ao pagamento de horas intervalares, né, de intervalos intra-jornada, ao pagamento de uma indenização por danos materiais em virtude de prejuízos causados ao patrimônio do empregado, né, em virtude do exercício da atividade laboral, ações que envolvam indenização por danos morais, né, em que houve algum tipo de ofensa, né, à intimidade, privacidade, imagem do empregado, qualquer ação entre empregado e empregador que decorra da relação de emprego. Inclusive, ações de índole acidentária. Como, por exemplo, o empregado sofre um acidente de trabalho e ele perde a capacidade de trabalhar. Está numa cama, por exemplo, acamado, não consegue trabalhar, não consegue produzir, não consegue ter acesso a bens financeiros pelo seu trabalho. Este empregado pode ajuizar uma ação em face do seu empregador,
pedindo uma pensão vitalícia, pedindo uma indenização por danos estéticos, porque houve aqui a amputação de um membro, pedindo indenização por danos morais, porque houve uma dor íntima muito grande que precisa ser compensada. Então, qualquer ação, tá, envolvendo empregado, empregador, decorrente da relação de emprego. Claro, se a ação envolver a figura do Cristiano, né, e a figura do Beltrano, que por acaso um é empregado e outro é empregador, mas esta ação não decorre essa controvérsia não decorre da relação de emprego, porque existe uma relação extra-laboral entre os dois. Vamos supor que eu trabalho para o meu cunhado, mas houve uma briga de família que não tem nada a ver com a relação de emprego. Uma agressão fora do ambiente de trabalho tem nada a ver com a relação de emprego, é uma questão familiar. Esta ação, né, não tem índole trabalhista porque não decorreu da relação de emprego, a despeito de, coincidentemente, né, envolver a figura de empregado e empregador. Mas ali, naquela controvérsia, não há a figura do empregado e empregador, há a figura lá de, né, parentes, de parentesco, né, um é cunhado do outro, enfim. Então aí, obviamente, não há relação, não há competência da Justiça do Trabalho. A competência vai ser da Justiça Comum, Justiça Estadual. Pode ser que a ação seja ajuizada pelo empregador em face do empregado. O empregador pagou um valor superior ao empregado e quer a restituição desses valores. O empregado causou um prejuízo muito grande ao empregador no exercício das atividades. Por exemplo, de forma dolosa, danificou um equipamento. O empregado danificou um equipamento de forma dolosa. Um carro, uma máquina muito cara. O empregado ofendeu a imagem da empresa nas redes sociais. O empregador quer ajuizar uma ação para a reparação e compensação desses danos sofridos. O empregado não devolveu um equipamento da empresa. Está lá com laptop, com telefone, foi mandado embora, não devolveu. O empregador quer reaver esses produtos. Então, podemos ter, não é tão comum, né, uma ação do empregador ajuizando em face do empregado. Seja uma ação autônoma, seja por meio de uma reconvenção, na própria relação processual instaurada pela ação do empregado. O empregado ajuizou uma ação pedindo umas coisas, no prazo de defesa, né, de resposta, melhor dizendo, o empregador apresenta não apenas a contestação àquela pretensão, mas uma reconvenção, que seria um contra-ataque, né, pedindo a condenação do empregado ao pagamento de algum tipo de valor. Pode ser que a ação, e aí é mais raro ainda, pode ser que a ação seja ajuizada do empregado em face de um outro empregado, de um colega de trabalho. Uma situação muito rara, porque normalmente os advogados trabalhistas querem receber. E quem tem recursos para pagar as ações é o empregador. Então, ainda que a ofensa, por exemplo, de um caso de uma calúnia, de uma agressão física ou moral, ainda que a ofensa tenha partido de um colega de trabalho, normalmente o advogado do empregado vai ajuizar ação em face da empresa. Porque o empregador, ele é responsável objetivamente pelos atos praticados por todos os seus empregados no exercício das funções laborais. Então, como o advogado trabalhista do empregado quer receber os valores, ele já coloca a empresa no jogo. Mas pode ser que o empregado, por exemplo, eu já uma vez eu vi uma situação em que o empregado gostava muito do dono da empresa, mas estava sendo assediado, estava tendo um problema com um empregado, né, um colega de trabalho. E ele não queria colocar a empresa porque ele gostava da empresa. E tinha medo também. A verdade é que ele tinha medo de colocar a empresa no polo passivo da relação processual e a empresa, o dono da empresa, ficar chateado com ele. Então, ele ajuizou a ação contra o colega de trabalho, não colocou a empresa. Pode ser que isso aconteça. É claro que, se a empresa
é acionada em virtude de uma ofensa cometida por um colega de trabalho em relação ao outro, esta empresa tem até o direito de uma ação regressiva contra este empregado, né, que ofendeu. Então, isso ela pode fazer, mas a empresa pode, de alguma forma, ser acionada diretamente. Mas isso tudo para dizer, senhores, que é possível, em tese, uma ação entre empregados, uma ação trabalhista de competência da Justiça do Trabalho. Um empregado ajuizando uma ação em desfavor de um outro empregado. Ou coloca os dois, coloca a empresa, coloca o empregado, não tem problema, o colega de trabalho pode colocar aí um litisconsórcio passivo, sem problema nenhum. A Luciana levantou a mão. Professor, eu tenho uma dúvida. Uma vez eu vi uma situação de que um empregado, ele supostamente teria se apropriado de valores da empresa, e aí ele foi demitido. Certo. E aí a empresa entrou com uma ação na vara civil, pedindo, né, que fosse investigado, apurado essa questão, para que ele devolvesse esses valores que teria se apropriado. Foi correta a competência? A Justiça do Trabalho poderia julgar nesse caso? Então, vamos lá. Eu não conheço muito os dados do processo, né? Mas vamos incrementar esses dados aqui a partir de hipóteses. Se se trata efetivamente de um empregado, né, em que há subordinação, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade, nesta hipótese, a ação deveria ter sido ajuizada na Justiça do Trabalho. É justamente isso que eu estou falando. Ah, mas envolve reparação civil, isso é de Código Civil, não importa. Olha aqui, ó. O que firma a competência não é onde o direito está previsto, mas sim a causa de pedir e o pedido, mas sim a natureza daquela relação jurídica. E se a natureza da relação jurídica é empregatícia, há competência da Justiça do Trabalho. Sabe onde não vai ter competência da Justiça do Trabalho? Em questões que envolvam relação de emprego, quando houver a prática de um crime, né? Então, se por acaso a causa de pedir o pedido da ação for a condenação daquele cidadão a uma pena, né, de detenção, reclusão, à luz, né, do direito penal, aí é a competência da Justiça do Trabalho. Mas mesmo em situações, acho que eu até falei no encontro passado, mesmo em situações que possam envolver tipos penais, se a causa de pedir o pedido for a reparação daquele prejuízo, né, como, por exemplo, uma indenização, né, a calúnia, por exemplo, calúnia, difamação, injúria, são, né, crimes contra a honra. Vamos supor que um chefe tenha praticado este crime, né, contra um empregado. As competências, elas vão se dividir. A questão trabalhista vai ficar limitada à indenização que o ofendido tem direito, né, a partir deste atentado à sua honra. Agora, a questão criminal vai para a justiça criminal, tá? E vai para a justiça comum, aí, provavelmente estadual, né? Então, a gente precisa ter esse olhar atento. Nós estamos aqui tratando de uma controvérsia que envolve empregado e empregador decorrente da relação de emprego e que envolve a questão trabalhista, então é a Justiça do Trabalho. Não, nós estamos, né, discutindo a questão criminal. Aí a Justiça, né, não é mais a do trabalho, porque a Justiça do Trabalho não tem competência para, né, apurar, né, apurar essas questões criminais. Incidentalmente, a Justiça do Trabalho pode até dizer o seguinte: olha, houve lá a injúria, houve a calúnia, tal, mas a análise vai ser restrita para dizer que, a partir da configuração né, deste dano contra a honra, há direito a uma reparação, né, trabalhista, uma indenização por danos materiais e morais. Né? A Justiça do Trabalho não vai avançar para dizer, tá bom, houve o crime contra a honra e por isso esse empregado, esse cidadão, ele vai ser condenado a uma pena de reclusão aí de 2 anos. Né? Não vai poder fazer isso. Aí já é da Justiça
criminal. O Fábio pergunta se a competência, imagino que seja isso, que se a competência é até de subordinado contra o preposto da empresa, sim. Não importa a posição que esses trabalhadores possuem na empresa. Se estamos falando de uma controvérsia envolvendo empregados, empregador, envolvendo dois empregados, envolvendo empregador e empregado, decorrente da relação de emprego, há competência da Justiça do Trabalho. Tá? Normalmente para questões trabalhistas, tá? Normais, direitos trabalhistas previstos na CLT, como aqui colocados, verbas rescisórias, horas extras, intervalo, FGTS, né? Mas envolvendo também indenizações por danos materiais e morais. No passado, talvez, daí a situação trazida pela Luciana. No passado, o STJ, ele era muito, digamos, reticente em acolher, em reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para tais situações indenizatórias. Mas o Supremo já tinha, mesmo antes da emenda constitucional 45 de 2004, já tinha dito o seguinte, olha, se a questão de reparação civil decorre da relação de emprego, há competência da Justiça do Trabalho. É até por isso, para deixar claro mais do que claro, que aqui, ó, no artigo 114, nós temos, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de emprego. Então, se o empregado causou um prejuízo à empresa, que é o caso da Luciana aí, eu acho, né, que ele na verdade, ele reteve valores. A empresa vai ajuizar uma ação trabalhista em face do empregado, pedindo a devolução desses valores na Justiça do Trabalho. Ponto. Aí a questão criminal, que esse empregado furtou esses valores, aí a questão criminal vai ser lá na Justiça Comum. Se ele vai ser preso, não vai ser preso, qual vai ser a pena, dosometria, essas coisas, na Justiça Comum. Então a gente precisa separar essas duas situações. Mas vejam, esse inciso 6 não significa dizer que a competência da Justiça do Trabalho para as ações de indenização por dano moral e patrimonial surgiu apenas a partir da emenda constitucional 45 de 2004, já que antes não estava de forma expressa na antiga redação. Não, o Supremo já tinha entendido que essas ações de indenização por dano moral ou patrimonial estavam inseridas aqui na competência originária. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais coletivos entre trabalhadores e empregadores. Já estava aqui. Mas como o STJ tinha uma certa dificuldade de reconhecer isso, o constituinte derivado entendeu que para tirar qualquer tipo de dúvida seria interessante apenas explicitar. Tá? E aqui dentro dessa competência do inciso 6, inclusive para ações acidentárias. De indenização apenas. Não para saber qual vai ser o benefício previdenciário, se é auxílio acidente, se é auxílio doença acidentário, se é aposentadoria por invalidez, aí não é da competência da Justiça do Trabalho. Deveria até ser na minha avaliação, porque está muito próximo ali, né? Uma questão de eficiência deveria ser, mas não é. Para as ações acidentárias, só as questões indenizatórias, que são da competência da Justiça do Trabalho. Luciana, tem mais uma pergunta? Não, acho que levantou sozinho. Obrigada, professor. Nada, que isso. Então aqui, pessoal, só para ficar claro, qualquer ação de qualquer empregado, e aí vale empregado doméstico, empregado público, empregado temporário, qualquer empregado rural, qualquer ação, né, que envolva qualquer empregado, empregador decorrente da relação de emprego, a competência da Justiça do Trabalho. E essa competência vem da competência originária, aqui, ó, da antiga relação, tá? Não mudou nada. Não mudou nada. A gente está tratando de uma competência que a Justiça do Trabalho, em princípio, né, sempre teve. Algo interessante para a gente observar Luciana, você está ainda com a mão levantada ou não? Então não, professor, levantei só aquela vez mesmo. Você já abaixou? É que aqui consta que você está com a mão levantada. Ah, eu tenho que abaixar? Tem. Ah, tá bom. Senão ela fica sempre com a mão levantada. Tá bom.
Tá bom, sem problemas. Sim, empregado é regido pela CLT sempre. Existem leis, que estabelecem particularidades na relação de emprego, como o empregado doméstico, como o trabalhador rural, né, o empregado rural, mas, em princípio, a CLT, né, acaba sendo uma fonte subsidiária para a aplicação de qualquer, né, relação de emprego. Tá bom? Mais alguém quer perguntar? Fábio? Professor, a minha dúvida anterior é relacionada a essa questão do preposto que está ali representando a empresa, né? Tipo um gerente, um supervisor que está praticando atos que, por exemplo, a empresa não é condizente com isso. E aí ele vai ser atingido de certa forma, funcionário, subordinado. Então, a minha dúvida é a seguinte, esse empregado vai poder mover o processo trabalhista contra a empresa e contra aquela pessoa específica, o preposto, o chefe imediato? Foi isso que eu falei. Vai poder. Se quiser ajuizar só contra a empresa, é possível. Tá? É possível, porque o Código Civil, né, diz que o preposto, a empresa é responsável por todos os atos praticados por seus prepostos, né, por seus empregados no exercício da função laboral. Então, pode ajuizar só contra a empresa. Se quiser colocar a empresa e o empregado individualmente no litisconsórcio passivo, também é possível. E se quiser ajuizar só contra o empregado, também é possível. Né, contra quem o preposto que o ofendeu. Então, exatamente aquela explicação que eu tinha dado anteriormente. Tá? Ok, obrigado, professor. Inclusive, esse vai ser o motivo da minha monografia, né? Eu vou fazer nesse assunto, sobre esse assunto. Legal. A relação do preposto com o subordinado, o chefe imediato com o seu subordinado. Legal, legal. Mas está inserido dentro da competência material original. Tá? Agora, uma outra questão interessante. Vamos supor que eu seja um cooperativado, ou um cooperado, né? Existem aí duas nomenclaturas para o mesmo termo. O Maurício Godinho chama de cooperativado. Então, eu participo de uma cooperativa em que essa cooperativa presta serviço. Só que essa cooperativa é fraudulenta. Eu entendo que ela é fraudulenta. Na verdade, é uma baita de uma empresa que coloca lá a maquiagem de cooperativa, mas, na verdade, não existe uma relação de cooperativado e cooperativa. Existe uma relação de subordinação entre a cooperativa e as pessoas que prestam serviços a ela, como uma empresa. E aí eu quero ajuizar uma ação para dizer o seguinte, olha, eu não entendo que eu sou um cooperado ou um cooperativado. Eu quero que seja reconhecido o vínculo empregatício. A pergunta é, esta ação vai ser ajuizada onde? Posso mudar a questão. Vamos supor que o meu empregador fala o seguinte para mim, olha, eu vou te contratar sem carteira assinada. Eu não vou reconhecer seu vínculo empregatício. Você quer trabalhar nessas condições? Quero. Ou como alguns fazem, ó, se eu tiver que assinar sua carteira, você vai receber 5 mil. Se eu não assinar sua carteira, você vai receber 7. O que você quer? Ah, eu quero receber 7. Aí esse empregado quer ajuizar futuramente uma ação, né, posteriormente uma ação, porque entendia que era um empregado. Eu não vou entrar na questão de mérito, se ele é empregado, se ele não é, se é ético ou não é, mas rapidamente respondendo a pergunta, né? Poxa, mas o empregado aceitou receber 7 mil. É o tipo da pergunta que o empregador não pode fazer, o empregador tem que cumprir a lei. Se há uma relação, né, subordinada, não eventual, onerosa e pessoal, você não tem que perguntar para o empregado se ele aceita ganhar 7 ou 5. Você tem que cumprir, você tem que reconhecer o vínculo, assinar a carteira. E você pode ter certeza que se o empregador está perguntando se ele quer ganhar 5 ou 7, é porque ganhando 7, o empregador tem uma série de vantagens também, não vai recolher, né, uma série de encargos sociais, porque o empregador não vai se arriscar a ter um vínculo reconhecido futuramente se ele não tiver nenhuma vantagem econômica
nessa proposta. De todo modo, a questão aqui é de competência. Quem tem a competência para dizer se há vínculo empregatício ou não? E, né, de forma muito clara, nessa situação, se o empregado se coloca na condição, se o trabalhador se coloca na condição de empregado, mesmo sem vínculo formal reconhecido, né, vínculo de emprego formal reconhecido, e pede o vínculo empregatício, a única justiça competente para dizer se tem vínculo ou não, em princípio, é a Justiça do Trabalho. Tá? Então, mesmo que não tenha, né, não haja um vínculo formal reconhecido, se o empregado ajuiza uma ação pedindo o reconhecimento do vínculo empregatício, há competência da Justiça do Trabalho. E, mais uma vez, o que firma a competência é a causa de pedir o pedido. Então, se um estagiário, né, entra com uma ação pedindo o vínculo empregatício, ele vai ter que entrar na Justiça do Trabalho. Porque ele está se colocando na condição de empregado, ele não está colocando na condição de estagiário. Ele está dizendo o seguinte, olha, fizeram um estágio fraudulento e eu quero o vínculo empregatício. É como se fosse uma ação entre empregado e empregador e decorrente da relação de emprego. Mesmo que a Justiça do Trabalho fale o seguinte, não tem nenhuma fraude no seu estágio. Na verdade, né, a relação está perfeita, julgo improcedente o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício. Mas quem tem competência para apreciar essa questão é a Justiça do Trabalho. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? E aí a gente vai aprofundando. Se for uma questão pré-contratual, e se for uma questão pós-contratual que decorra da relação de emprego? Se for, por exemplo, uma questão relacionada ao processo seletivo para vínculo empregatício, para um posto de emprego. Vamos supor que uma empresa lá, né, abre um processo seletivo, 1.500 convidados, participam de diversas etapas, e numa dessas etapas tem lá, quero que vocês dancem na boquinha da garrafa. Aí o candidato se sente ofendido, se sente constrangido. Ou me submeto a um processo seletivo, né, tô passando em todas as etapas, aí o meu empregador chega, a empresa chega e fala o seguinte, olha, beleza, a gente vai te contratar, preciso que você faça o exame médico admissional, preciso que você entregue a carteira de trabalho para que ela seja assinada, e aí, de repente, sem mais nem menos, você recebe uma informação, você sai do seu emprego anterior, comunica ao seu atual empregador dizendo, olha, recebi uma proposta, vou sair e tal. E aí, essa empresa que estava te contratando, chega e fala o seguinte, olha, infelizmente, a gente não vai poder te contratar agora. E aí você fica sem emprego antigo e sem emprego novo. Infelizmente, a gente não vai contratar você, e aí você percebe que é uma prática discriminatória aí. Então, sequer chega a ser formado o vínculo empregatício em virtude da sua condição. Talvez uma afetiva, né, talvez, né, a cor, não importa. E aí você quer entrar com uma ação de indenização por danos morais, em virtude da perda de oportunidade. Em qual justiça você entra? Bem, até bem recentemente, a resposta era muito tranquila, muito tranquila. E a resposta era no sentido, olha, questões pré-contratuais, obviamente, pré-contratuais de uma relação de emprego, né, se não é de uma relação comercial, de uma relação civil, de uma relação de emprego, relacionada à contratação de um empregado, a competência da Justiça do Trabalho. Né? Porque, bem ou mal, decorria de uma possível contratação de emprego, então acaba que atraía essas situações. Não faria muito sentido a justiça comum, que não trata de questões relacionadas ao emprego, tivesse que se debruçar sobre a contratação de um empregado.
Não faz muito sentido, faz muito mais sentido, já que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar controvérsias decorrentes da relação de emprego, que ela também, né, de alguma forma, pudesse analisar essas etapas pré-contratuais. Realmente, né, parece que é muito mais próxima à Justiça do Trabalho que da Justiça Comum. Pois bem, só que o Supremo Tribunal Federal, e aí vem uma dessas interpretações restritivas, no que se refere a concurso público de empregados públicos, não de servidores estatutários, porque de servidor estatutário a Justiça do Trabalho também não tem competência, mas no que se refere a concurso público para empregados públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, essas empresas públicas, né, Sociedade de Economia Mista, Terra Cap, Nova Cap e assim por diante, entendeu que a Justiça do Trabalho não seria competente e os argumentos é que preocupam, né? Entendeu sob a perspectiva de que ainda não tinha se formado o vínculo empregatício, que a relação pré-contratual é autônoma à relação empregatícia, que há interesse público de toda a sociedade no concurso público, né? Razão por que não deveria se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho. Na realidade, a decisão do Supremo foi muito mais política do que jurídica. As empresas públicas estavam sofrendo uma série de derrotas na Justiça do Trabalho, porque elas faziam concurso público para milhares de empregados, e ao invés de observar a ordem de contratação, o que elas faziam? Terceirizavam de forma fraudulenta. E aí, esses candidatos se sentiam preteridos, falam, poxa, mas eles não podem terceirizar aqui, e ao invés de chamar a gente que passou no concurso público, eles estão contratando um empregado terceirizado de forma fraudulenta e mais barato. Aí o Supremo Tribunal Federal bateu de todos os lados. Primeiro, disse que agora pode contratar na atividade fim, então, né, em tese não seria mais fraudulento, e ao mesmo tempo veio dizendo que questões relacionadas a concurso público, né, antes da formação do vínculo empregatício, não são da competência da Justiça do Trabalho. Bem, o que nós, né, assim, operadores aí próprios da Justiça do Trabalho estamos fazendo, já que não há ainda um entendimento relacionado a outras questões pré-contratuais que não sejam de concurso público. O Supremo Tribunal só se manifestou especificamente sobre a questão do concurso público. Então, nós estamos entendendo o seguinte, olha, questões pré-contratuais que envolvam empregados que não sejam públicos, né, a competência da Justiça do Trabalho, como sempre foi. Então, se o empregado, né, se um trabalhador participa de um processo seletivo para uma empresa privada, que não é pública, e há algum tipo de problema ali naquele processo seletivo, a competência da Justiça do Trabalho, como sempre foi. Agora, se envolver concurso público, por força dessa decisão do Supremo, né, a gente tem entendido que a competência não é da Justiça do Trabalho. Então, ficou mais ou menos assim. Ficou um pouco estranho, porque os argumentos do Supremo são estranhos e são contraditórios aos argumentos que a gente entende viáveis para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho, mas eu acho que vai ficar desse jeito, porque realmente não faz muito sentido para um empregado privado, né, em situações pré-contratuais, a competência da Justiça Comum. Não faz qualquer sentido isso. Né? Se ela não tem competência para o todo, por que ela vai ter para a questão acessória? Né? Ficaria muito estranho se a gente, né, entendesse que um trabalhador não foi contratado, depois de uma expectativa muito forte de contratação ou depois de ser discriminado no processo seletivo, a competência vai para a Justiça Comum. Não faz muito sentido isso. Tá? Mas só para ficar claro, então, questões pré-contratuais, no meu entendimento, e via de regra no entendimento majoritário da Justiça do Trabalho, a competência da Justiça do Trabalho se envolver em relação de emprego, né, nessa questão pré-contratual. Se for uma situação que seria prévia à própria consolidação da relação de emprego, exceto, né, referente a concurso público. Tá? Então, se houver alguma discussão relacionada a concurso público, aí a competência é da Justiça Comum. Federal, se for uma empresa federal, e estadual, se for uma empresa estadual, uma sociedade de economia mista
em âmbito estadual. Uma outra questão pré-contratual, que não é da competência da Justiça do Trabalho, é o alvará para o trabalho de menores, né? A legislação exige que em algumas situações haja um alvará para que um menor de 16 anos realize uma atividade produtiva. E se entende que é o juiz da vara da infância e da adolescência, né? Existem controvérsias, alguns entendendo que deveria ser da Justiça do Trabalho, mas majoritariamente se entende que é da Justiça Comum. E questões pós-contratuais? Só para identificar que tipo de questões pós-contratuais podem existir quando o vínculo empregatício se encerra. Um empregador difamando o empregado no mercado de trabalho, aquelas listas sujas, né? Às vezes a empresa ela procura referências daquele trabalhador e aí vê lá na carteira de trabalho que ele foi contratado pela empresa X, né, teve uma relação de emprego, aí liga lá para a RH da empresa X para ter referências, e aí a empresa X detona aquele empregado, fala, não contrata, que não sei o quê, empregado horrível e tal. Bem, não vou entrar no mérito, né, se está correto, se não está correto, mas se por acaso o empregado se sentir lesado, porque está tendo o seu direito de acesso ao trabalho inviabilizado por conta dessas referências negativas, esta ação vai ser ajuizada aonde? Também entendemos que é na Justiça do Trabalho pelos mesmos motivos, porque, bem ou mal, é uma questão que decorre da relação de emprego, ainda que essa relação tenha já sido extinta. Por exemplo, uma questão sobre cláusula de não concorrência, né, para altos executivos, uma cláusulazinha que impeça aquele trabalhador de se transferir para um concorrente do seu antigo empregador durante um determinado período. E aí não há uma previsão de indenização para esse empregado, né? Então, imagina um doutor em engenharia química, né? Se ele não pode se transferir para o concorrente, ele vai trabalhar onde? Né? Ele só sabe fazer isso, ele não vai lavar carro, não vai vender enciclopédia, né? Ele fica com o seu direito de acesso ao trabalho bastante restringido. Então, ele quer uma compensação financeira por este impedimento, né? Ele vai ajuizar essa ação contra o seu antigo empregador, aonde? Entendemos também que na Justiça do Trabalho. Uma ação possessória, o vínculo se encerrou, mas existe o empregado ele está ainda morando no imóvel do empregador, ele está de posse de uma ferramenta do trabalho do empregador, um laptop, um carro, um celular. Esse empregador quer reaver, né, esses equipamentos. Então vejam que o vínculo já se encerrou. A questão, e aí é importante para vocês entenderem bem quando a gente fala em pós-contratual, é que a controvérsia surge após, e decorrente de um fato, né, ocorrido após a extinção do emprego. Porque, via de regra, o empregado sempre ajuiza a ação após ser mandado embora, porque ele tem medo de ajuizar durante o vínculo empregatício. Essa não é a questão, porque, em tese, nesse caso que eu acabei de citar, os fatos e as controvérsias ocorreram durante o vínculo empregatício. Então, é uma situação clássica de competência da Justiça do Trabalho. O problema ocorre quando a controvérsia, o fato gerador da controvérsia ocorre depois da extinção do vínculo empregatício. Mas, mesmo assim, a gente entende que se tiver relação com o vínculo empregatício, né, como o caso aí citado pelo Fábio no chat, né, de um empregado que estava tendo dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho em virtude das referências negativas dadas pelo seu antigo empregador, a gente entende que a competência é da Justiça do Trabalho. Beleza? Continuando ainda dentro desse grande universo que são as ações oriundas da relação de emprego. Nós temos aí a questão do FGTS, todo mundo sabe o que é o FGTS, né? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E aquela ação clássica, né, do empregado ajuizando uma ação em face do seu empregador, porque o seu empregador não recolheu o FGTS no mês X, Y e Z, a competência da Justiça do Trabalho. Às vezes existem questões relacionadas ao levantamento desses valores, né?
Então, a Caixa Econômica não autoriza o empregado a movimentar a conta fundiária. E aí há uma controvérsia se a competência é da Justiça do Trabalho ou não, mas nós da Justiça do Trabalho temos entendido que sim, né? Porque é uma controvérsia que, embora não haja a figura do empregador, vejam que o artigo 114, ó, o novo, não fala mais de empregado e empregador. Fala ações oriundas da relação de emprego. Diferentemente aqui da antiga redação, em que havia, sim, a referência expressa de ações que envolvessem empregado e empregador. Então, nós entendemos que esta ação do empregado que ajuiza em desfavor da Caixa Econômica decorre da relação de emprego, bem ou mal. Não entre Caixa e empregado, porque não existe um vínculo empregatício entre a Caixa e o empregado, mas sim em virtude do fato de que este empregado não está conseguindo sacar o seu FGTS. Existem entendimentos contrários, mas o fato é que nós entendemos que nesse tipo de situação a competência é da Justiça do Trabalho. Agora, existe uma súmula que diz que se a Fazenda Nacional ou a Caixa ajuizam uma ação em face do empregador para que o FGTS seja recolhido, a competência já não seria da Justiça do Trabalho. Seria da Justiça Federal. Então, temos 3 situações envolvendo a FGTS. A ação clássica entre empregado e empregador, em que o empregado requer que o seu empregador recolha o FGTS que não foi feito o depósito num determinado mês, competência da Justiça do Trabalho. Nós temos um segundo tipo de ação, em que o empregado está tendo dificuldade de levantar os valores de FGTS, de sacar o FGTS. Né? A gente sabe que, a gente viu em Direito do Trabalho 2, que existem situações legais em que o empregado pode levantar o FGTS, movimentar a conta de FGTS, sacar os depósitos de FGTS. E esse pedido de saque é analisado pela Caixa. Se a Caixa não permite, vai haver uma controvérsia entre o empregado e a Caixa. De quem é a competência? Existe uma controvérsia, mas eu defendo que a competência deva ser da Justiça do Trabalho, porque, enfim, faz muito mais sentido a Justiça do Trabalho dirimir esse tipo de conflito. Né? A gente vai lá na lei de FGTS, vai verificar se era uma hipótese de uma rescisão, porque, em suma, o que a gente vai avaliar? Existiu o fato gerador do saque do FGTS? Ele foi mandado embora sem justa causa? Né? Houve culpa recíproca? Houve uma justa causa? A gente vai analisar uma questão, né, genuinamente trabalhista. Né? Então, faz muito mais sentido a Justiça do Trabalho analisar esta questão. E um terceiro tipo, em que a própria Caixa ajuiza uma ação para que o empregador deposite os valores de FGTS. É uma execução, né, fiscal desses valores de FGTS. E aí, assim, talvez inspirado na redação antiga do artigo 114, ainda há um entendimento majoritário que, nesse caso, é a Justiça Federal, por força do artigo 109, inciso 1. É uma ação de cobrança entre, né, ajuizada pela Caixa ou pela Fazenda Nacional em face do empregador. Então, como é uma questão tributária, né, de índole tributária, se entende que a competência não seria da Justiça do Trabalho. Há autores como Reginaldo Melhado que defendem a competência da Justiça do Trabalho, e eu acho que faria também mais sentido, porque não há nenhum problema da questão ser tributária ou não. Nós temos competência para analisar questões tributárias, basta lembrar aqui, ó, do artigo 114, inciso 8, execução de ofício de contribuições sociais. Então, não me parece que esse argumento que diz que a competência deve ser da Justiça Federal deva prevalecer, mas é aquela coisa, né? Uma coisa é o que eu penso e uma coisa é o que efetivamente a gente observa na realidade. E na realidade, a gente, né, tem a clara percepção de que a competência tem sido firmada para a Justiça Federal, até por força da súmula 349 do STJ. Beleza? Bem, nós temos aqui questões relacionadas às ações indenizatórias, nós já vimos, né?
danos materiais, morais, pré ou pós-contratuais, demos vários exemplos, né? Tem a questão da indenização pela falta de cadastramento do PIS ou PASEP, que gera um prejuízo ao empregado, súmula 300, competência da Justiça do Trabalho para essa indenização, que aí é uma falta cometida pelo empregador que não fez o cadastramento, né, daquele empregado de forma correta, e aí esse empregado fica sem conseguir receber o PIS, tem um prejuízo. Então ele quer se ressarcir desse prejuízo. Ele vai ajuizar uma ação em face do empregador decorrente de uma falta cometida pelo seu empregador. Competência da Justiça do Trabalho, súmula 300. Indenização relacionada ao seguro-desemprego, súmula 389 do TST, competência da Justiça do Trabalho. Vamos supor que o empregador não dá as guias de seguro-desemprego ao seu empregado e causando um prejuízo a esse empregado. Esse empregado quer se ressarcir desse prejuízo causado, um prejuízo material. Ele vai ajuizar uma ação em face do empregador, decorrente da relação de emprego, né, que, bem ou mal, foi causada pela falta do empregador de não fornecer as guias necessárias para habilitação ao seguro-desemprego. Súmula 389. Nós temos aqui também questões acidentárias, como falei para vocês, né? Então, se o empregado sofre um acidente, o empregado falece no exercício das atividades laborais, esses sucessores desse empregado vão ajuizar a ação em face do empregador, decorrente de uma falta grave cometida por esse empregador no exercício do vínculo empregatício. Que falta grave é essa? É o cumprimento de uma norma de segurança e saúde do trabalhador, por exemplo. E aí esse empregado, ou os sucessores desse empregado, né, vai depender se houve falecimento ou não, vão ter direito a uma pensão vitalícia, podem ter direito a uma pensão vitalícia, danos morais, né, danos estéticos, vai depender de cada contexto, tá? Inclusive em relação a danos morais em ricochete, né? Você imagina se a pessoa falece. Se a pessoa falece, o empregado falece. Os entes queridos deste empregado, eles sofrem com o falecimento. Eles têm um direito subjetivo a uma compensação financeira em virtude do falecimento do seu parente. E já se entende que a competência é da Justiça do Trabalho, tá? Por força aqui, né, inclusive de decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora, é importante, senhores, que a gente observe que quando a gente fala numa ação acidentária, nós temos 3 tipos de competência. A exemplo do que ocorre com o FGTS. São 3 situações que precisam ser observadas. Primeira situação. Ocorreu, poderíamos falar até em 4 tipos, né? Porque tem a criminal ainda. Mas primeira situação. O empregado, ele quer a reparação e a compensação daquele dano decorrente do acidente de trabalho. Quer que o seu empregador, né, ressarça ou compense o dano material ou moral decorrente do acidente de trabalho. De quem é a competência? Justiça do Trabalho, por força aqui, ó, do artigo 114, inciso 6. Foi um acidente de trabalho, mas poderia ter sido uma agressão, poderia ter sido uma ofensa, poderia ter sido qualquer tipo de prejuízo, mas está dentro desse grande bloco aqui de ações de indenização por dano moral patrimonial decorrente da relação de trabalho, que está no artigo 114, inciso 6. Tá. Vamos pensar que o empregado, na verdade, quer ajuizar uma ação em face do INSS para discutir o benefício previdenciário. Olha, vocês estão dizendo que é um auxílio-doença comum, que não decorre da relação de trabalho, não decorre de um acidente de trabalho, mas eu entendo que é um auxílio-doença acidentário. Eu entendo que eu não tenho direito ao auxílio-doença, eu tenho que ser aposentado por invalidez. Eu quero o meu direito ao auxílio-acidente. Na verdade, aí, esse empregado está na condição de beneficiário. E a discussão é toda previdenciária, não é mais trabalhista. Daí porque se entende que a competência é da Justiça Estadual. Olha aqui, ó, na projeção. Se há discussão do benefício previdenciário, já não é, a relação jurídica já não é trabalhista. Já não há uma ação entre empregado e empregador decorrente da relação de emprego. Existe uma ação entre o beneficiário e o Estado decorrente de uma relação previdenciária.
aí a competência não é da Justiça do Trabalho. Artigo 109, inciso 1. É da Justiça Estadual. Não é da Justiça Federal. Porque o artigo 109, inciso 1, exclui a competência da Justiça Federal para aquelas causas que envolvem INSS. E se a ação for do Estado em face do empregador para se ressarcir dos custos que o Estado teve em virtude de um acidente de trabalho causado dolosamente pelo empregador, culposamente pelo empregador. É ação regressiva, né? O Estado ele paga o benefício, mas naqueles casos, né, em que houve culpa do empregador ou dolo, o Estado pode se ressarcir dos prejuízos causados por aquela conduta. E aí ele ajuiza uma ação regressiva contra o empregador. Aí também a relação não é trabalhista, do Estado com o empregador. Cadê a relação trabalhista aqui? Não existe um trabalho entre Estado e empregador. Entendeu? Então a competência se entende que é da Justiça Federal nesse caso. Então são 3 tipos de competência a depender de cada situação. A trabalhista é apenas aquela ação do empregado ou dos sucessores, né, em face do empregador para ressarcimento de danos. E a gente podia falar até de uma 4ª hipótese, que é a questão criminal. Né, a conduta, né, dolosa provocou o falecimento do empregado, um homicídio, né, com uma conduta culposa ou dolosa. Então, a pessoa que causou isso pode, né, sofrer aí uma sanção penal, e a competência aí também não seria da Justiça do Trabalho. Sim, é da Justiça Comum, mas lembrando, a Justiça Comum é federal ou estadual. Nesse caso da ação regressiva do INSS, é Justiça Federal. Olha aqui na projeção, ó. Tem as 3 competências aqui, tá? A da Justiça do Trabalho, indenização por danos morais e materiais, né, do empregado em face do empregador. Nós temos a competência da Justiça Estadual, quando a discussão é do benefício previdenciário, e a competência da Justiça Federal, nesta ação regressiva do INSS, em face do empregador, pelos prejuízos causados. Tá? Então, são essas 3 competências. Poderemos colocar ainda a criminal, que é também da competência da Justiça Comum. Ações possessórias, interdito proibitório, competência da Justiça do Trabalho, desde que a relação, a controvérsia decorra de uma relação de emprego. Estaria inserida aqui, ó, no inciso 1. Mesmo que a questão seja possessória. Então, por exemplo, você imagina que é uma greve. E aí, uma greve num banco. Aí o banco quer liberar a agência bancária que foi tomada pelos grevistas. Ele quer liberar para os usuários, para os seus clientes. Ele vai ajuizar uma ação, né, em face do sindicato, enfim, para liberação, para retomada da posse. É o interdito proibitório aqui, ó. Vai desinterditar o acesso da agência bancária. Vejam que a questão toda é tratada no Código Civil, mas por decorrer da relação de emprego, a competência é da Justiça do Trabalho. Mesma coisa se o empregado está ocupando o imóvel do empregador, ele é mandado embora e não sai. Não tem para onde ir, não sai. Essa ação vai ser ajuizada em face pelo empregador, em face do empregado, para retomada da posse daquele bem na Justiça do Trabalho. E nós já temos súmula vinculante, ó, 23 do STF nesse sentido. Beleza? E aí vale para bem móvel também, né? Um computador, um laptop, e dos 2 lados, né? Vamos supor que o empregado foi escorraçado do local de trabalho e deixou lá todos os seus bens pessoais, né? Que não pôde nem recolher lá, né? Tem livro, tem um laptop que ele deixava lá, tem um tablet, o que for, não importa. Ele quer retomar aquilo. Ele vai ajuizar uma ação
em face do empregador na Justiça do Trabalho para reaver aquele bem. Beleza? Questões relacionadas à complementação de aposentadoria. Vamos supor que eu sou contratado por um empregador e meu empregador, ele oferece um plano de previdência como um benefício a mais daquela relação de emprego. E aí eu tenho uma discussão relacionada a esse plano de previdência. Eu tive uma incapacidade laboral e, enfim, o plano de previdência não pagou o seguro que deveria pagar. Não interessa. A competência da Justiça do Trabalho? Não. Não é da Justiça do Trabalho. Se for aqueles planos de previdência abertos que podem ser contratados por qualquer pessoa e não apenas por aquele empregado da empresa, do empregador, nunca foi da Justiça do Trabalho a competência para discussão dessas questões. Agora, havia uma dúvida que foi superada pelo Supremo Tribunal Federal para aqueles planos de previdência fechados, né? Entidade de previdências fechadas, que é o seguinte, é quando o plano ele somente atende aos empregados de uma determinada empresa, né? Outras pessoas que não sejam empregados da empresa não podem não podem acessar ou contratar aquele plano, que são os casos típicos de empresas públicas, né? No caso, por exemplo, da Caixa, tem a FUNCEF, que é uma outra empresa, né? Que, de alguma forma, gere os planos de previdência dos empregados da Caixa. E nenhuma pessoa que não seja empregada da Caixa pode contratar a FUNCEF. E aí havia uma discussão. Tá bom, nesse caso, as discussões sobre os benefícios, sobre forma de custeio, que possam existir, vão para a Justiça Comum ou para a Justiça do Trabalho? Num primeiro momento, a Justiça do Trabalho entendia que a competência deveria ser da Justiça do Trabalho porque a controvérsia decorria da relação de emprego, já que aquele plano ele era dado em virtude do emprego e só os empregados daquela empresa tinham acesso a isso. Era como se fosse uma cláusula trabalhista a mais, um direito trabalhista a mais, mas de cunho previdenciário. Só que o Supremo Tribunal Federal, né, por meio desses dois julgamentos aqui, do RS 586-453 e do 583-050, passou a entender que a Justiça Estadual é competente, né, no sentido de que a relação do beneficiário, né, e da entidade de previdência privada não seria de emprego, né, e qualquer discussão envolvendo o plano de previdência aberto, fechado, é da competência da Justiça Estadual. Assim, e aí a gente viu, né, na aula, no encontro que tratamos de Ministério Público, né, também questões relacionadas a direitos meta-individuais, né, direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, se decorrerem da relação de emprego, há competência da Justiça do Trabalho. Então, as ações civis públicas, né, envolvendo questões trabalhistas, ajuizadas pelo Ministério Público, ajuizadas, né, pelos sindicatos, a competência é da Justiça do Trabalho. Agora, existe só um parêntese aqui, é que se o dano for regional, né, pode ser qualquer vara de trabalho. Então, se for ali um dano bem, bem específico naquela região ali, envolvendo só um TRT, pode ser, né, ajuizado em qualquer vara de trabalho. Agora, se o dano for supra-regional, envolvendo vários tribunais regionais ou nacional, aí sim a competência tem que ser, né, das varas da sede do respectivo tribunal regional. Então, vamos supor que seja um dano nacional, né, um dano que ocorra no Brasil inteiro, numa empresa que tem no Brasil inteiro. Aí, esta ação civil pública precisa ser ajuizada, né, em uma das varas de um dos tribunais regionais que são envolvidos nesse dano. Então, pode ser aqui nas varas de trabalho de Brasília. Não poderia ser, por exemplo, na vara de trabalho do Gama, de Tocantins, né, de Dianópolis, de Palmas. Por quê? Porque Palmas não é sede do TRT da 10ª região. Você tem que pegar onde o TRT está sediado
que são nas capitais, via de regra, e ajuizar nas varas da capital em que o TRT está sediado. Pessoal, vamos falar um pouquinho de servidores públicos, tá? Porque a Justiça do Trabalho, como eu falei para vocês na projeção anterior, ela tem competência para a competência material original para apreciar qualquer conflito de qualquer empregado decorrente da relação de emprego. Tá? Então, qualquer conflito entre empregado e empregador decorrente da relação de emprego. Inclusive empregados públicos. Inclusive empregados públicos. A grande questão é, mas quem são os empregados públicos? Empregado público é a mesma coisa que servidor público? Empregado público é a mesma coisa que servidor estatutário? Que servidor temporário? Bem, e a resposta é negativa. Nós temos, para facilitar, um gênero que é servidor público. Nesse gênero, nós temos algumas espécies de servidores públicos. Nós temos os servidores estatutários, que são regidos por um estamento. Não há relação contratual aí. É uma lei que estabelece todos os direitos e obrigações dos envolvidos nesta relação jurídico-administrativa. Não há como negociar. O servidor público estatal não vai poder negociar com o Estado, olha, eu quero um aumento hoje. Individualmente, ele não pode fazer isso. Vai ter que ser por meio de lei. Ah, eu quero... eu só aceito se eu trabalhar 1 hora. Não, a jornada do servidor público está em lei. Ele vai ter que trabalhar aquela quantidade determinada. Nós temos, então, a primeira espécie, servidor estatutário, regido por um estamento, sem relação contratual, sem possibilidade de negociação individual entre o servidor e o Estado. Nós temos, né, os empregados públicos, que aí não são regidos por um estamento, por um regimento, por um estatuto. São regidos pela CLT. São empregados como outros quaisquer, cuja relação tem subordinação, não eventualidade, onerosidade, pessoalidade, em que há possibilidade de negociação. Claro que pelos princípios da administração pública, né, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, não há negociação individual também, em princípio, né? Mas é possível uma negociação coletiva, né, sobre determinados direitos, que são os empregados, via de regra, da sociedade de economia mista e das empresas públicas. Já os servidores estatutários, via de regra, são os servidores da administração direta autárquica e fundacional. Entretanto, excepcionalmente, é possível que a administração direta tenha empregados públicos. Excepcionalmente. Qual que é a regra? A regra é que a administração direta, quem é a administração direta? União, estados, municípios, Distrito Federal, fundações, autarquias públicas. Em princípio, a administração direta tem que ter um único regimento. Um único regime. Perdão, regimento não, um único regime jurídico. Ou ela opta pelo regime estatutário, ou ela opta pelo regime seletista. Não dá para os servidores da administração direta, de uma mesma unidade federativa, de um mesmo estado, serem regidos pela CLT por um regime jurídico estatutário. Tem que optar. Então, a União optou pela Lei 8.112, então todos os servidores da administração pública direta da União são estatutários. Os estados optam também, via de regra, pelo regime estatutário. Então, na administração direta dos estados da União, o regime é estatutário. Agora, em alguns municípios, há a opção pela CLT, pela contratação dos servidores pela CLT.
Então, é possível que na administração direta de alguns municípios, o regime jurídico único adotado seja o seletista. E aí eles são empregados públicos. Então, só para não confundir, na administração direta, precisa, assim, a lei determina que seja um único regime, ou estatutário ou seletista. Via de regra, eles optam pelo estatutário, como a União, como os estados e boa parte dos municípios. Mas pode ser que em alguns municípios haja a opção do regime jurídico único pela CLT. E aí os servidores deste município que optou pela CLT não serão servidores estatutários, serão servidores seletistas, ou seja, empregados públicos. Agora, na administração indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista, o regime de contratação é sempre o seletista. Por isso que o Banco do Brasil contrata os seus servidores pela CLT. Então, no Banco do Brasil, ali não temos servidores estatutários, temos empregados públicos. Podemos até, excepcionalmente, ter servidores estatutários cedidos por órgãos da administração direta. Mas a forma de contratação é sempre seletista nas empresas públicas e na sociedade de economia mista. Matheus. Professor, então, nesse regime jurídico único, né, no qual a pessoa se vincula a ser seletista, as regras que vão pautar essa relação vai ser pela CLT ou por outro? Se estamos falando de empregados públicos, estamos dizendo que este empregado vai se pautar pelas regras da CLT, ele vai ser regido pela CLT. Agora, existem algumas particularidades, como, por exemplo, concurso público. O empregado privado de um banco privado, por exemplo, de um supermercado, ele precisa ser contratado por concurso? Não. Mas o empregado público precisa ser contratado por concurso por força do artigo 37, inciso 2 da Constituição. Tanto os servidores estatutários como os empregados públicos são contratados por concurso. Os empregados públicos seletistas. Tá? Mas os empregados públicos vão ser regidos pela CLT. Com algumas particularidades, como, por exemplo, a questão do concurso público, porque os princípios da administração pública aqui também são observados. Né? Artigo 37. O artigo 37 é tanto para servidor público como para tanto para servidor público estatutário, como para empregado público, como para empregado temporário. Então, aquelas regras ali, em princípio, né, elas são destinadas a todos. Tá? Mas, no grosso, esse empregado público ele vai ser regido pela CLT. Quando a gente está discutindo a hora extra do empregado do Banco do Brasil, a gente está lá discutindo o artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Se a gente estiver falando de adicional de periculosidade, insalubridade, o que for, a gente vai estar lá no 192, 193 da CLT. Não vai ser a lei 8.112. Lei 8.112 é para servidor público estatutário federal. Nem estadual é. O Estado tem que ter o seu regime estatutário específico, uma lei estadual. Que aqui no Distrito Federal, eles têm a lei própria, mas eles remetem boa parte para a lei 8.112, que é a lei mais completa. Né? Aí pode até fazer isso, mas ele tem que ter a sua lei própria de regime estatutário para os seus servidores estatutários. Beleza? Dúvida? Beleza, professor. Professor, mas só uma questão. Aí, se submeter na CLT, aí vai ter as peculiaridades, por exemplo, recolher FGTS, sim, por aí vai. Sim. Por exemplo, o empregado da Terra Capta, CAESB, da SEB foi privatizado? Nem lembro. Acho que foi, né? Da SEB, tem que ver se é SEB, mas Terra Capta, Nova Cap, BRB, Caixa Econômica, Banco do Brasil, todos recebem FGTS. Se forem mandados embora sem justa causa, vão receber multa de 40%, né, de FGTS. Mais uma vez, a gente precisa abrir a cabeça. Este empregado público é um empregado como outro qualquer, com todos os direitos de um empregado privado. Em compensação, eles não têm estabilidade. Tá? Eles não têm estabilidade. O servidor público estatutário tem. Em compensação, o servidor público estatutário não recebe FGTS. Já o empregado público recebe. Beleza? Dúvida? Beleza, professor. Obrigado. Nada.
eu sei que para alguns é estranho, né? Que a gente fala assim, poxa, mas o empregado do Banco do Brasil é um servidor público? Sim, servidor público seletista. Ou empregado público, é a mesma coisa. É porque quando a gente fala em servidor, a gente acha que é só o estatutário, né? Mas não é. Mas não é. Tá? E quando a gente fala em servidor estatutário, a gente acha que sempre a administração pública direta, todos são estatutários. A maioria, né? Na União, todos são estatutários da administração pública direta, né? Dos ministérios, do Banco Central, da AGU, né? Enfim, do Judiciário. São servidores estatutários, sem sombra de dúvidas, né? Dos tribunais superiores. Mas, excepcionalmente, em alguns municípios, o regime jurídico único pode ser do seletista. Porque, às vezes, o município não tem, né, nem... Um município muito pequeno, não faz nem muito sentido fazer uma lei de um regime estatutário elaborado. Eles pegam já a CLT que está prontinha, e aí contratam seus servidores pela CLT. Tá? Vamos lá. Ações de servidores públicos. Se estamos falando de uma controvérsia entre empregado e empregador, decorrente da relação de emprego, ainda que seja um emprego público, há competência da Justiça do Trabalho. Então, esses casos do Banco do Brasil, da Caixa, do BRB, TerraCap, NovaCap, CAESB, todos vão para a Justiça do Trabalho. Todos. Discutir se tem hora extra, FGTS, indenização por danos materiais, morais, todos vão para a Justiça do Trabalho. Tá? Aqui a gente não pega na 10ª região, porque a gente não tem município, né? Não tem município, o regime jurídico aqui dos servidores do Distrito Federal é o estatutário. Mas em alguns locais, né, em alguns municípios no país, se os servidores deles forem seletistas, a controvérsia que existir lá do servidor da Secretaria X, da Prefeitura, se ele for contratado pela CLT, a competência da Justiça do Trabalho. Tá? Existe uma figura, pessoal, que é dos empregados em comissão. Lá do artigo 37, inciso 5. Quem são esses empregados em comissão? São aqueles empregados, são servidores, né, tanto no regime estatutário como no regime seletista, que são contratados para ocupações de direção, chefia e assessoramento. E aí eles não são contratados mediante concurso público. São aqueles cargos de livre nomeação e exoneração no serviço estatutário, né? E no caso do regime seletista, para os empregos em comissão. Então, por exemplo, um diretor de uma empresa, o assessor do presidente da empresa, dos Correios, por exemplo. Assessor do presidente dos Correios. Existe lá a possibilidade de contratação sem concurso público. A questão é, e se houver alguma controvérsia decorrente desta relação? Aí é simples, a gente secciona. Se aquele órgão contrata os seus servidores mediante o regime estatutário, a competência não pode ser da Justiça do Trabalho, porque todos os seus servidores estão sendo regidos pelo regime estatutário, inclusive esses cargos de livre nomeação e exoneração. Então pensem aí num tribunal, né? Eu sei que alguns trabalham no tribunal, lá as CJs, né? Os DAS do Executivo, não precisa de concurso público para ocupar um DAS, uma CJ, eu não sei como é que é no Legislativo o nome. Como esses órgãos, tribunais, administração pública direta da União, Congresso Nacional, os seus servidores são regidos de forma estatutária, a competência não vai ser da Justiça do Trabalho, e sim da Justiça Comum. Agora, se a gente está falando de um empregado em comissão, que foi contratado sem concurso público, apenas para esses cargos de direção, chefia e assessoramento, como os empregados daquela empresa pública, né, Caixa Econômica, Correios, que eu dei o exemplo, são regidos pela CLT, a competência também será da Justiça do Trabalho. Só para ficar claro, pessoal, esse pessoal aqui que é contratado, né, para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, que é a hipótese do artigo 37, é só para cargos de direção, chefia e assessoramento. Então, se por acaso um órgão contratar alguém sem concurso público
para um cargo que não é de direção, chefia e assessoramento, aí nós temos uma relação irregular. Nós temos uma nulidade. Então, vamos supor que já aconteceu, tá? Porque o pessoal adora fazer mágica, né? Acha que faz assim e resolve o problema. Então, já aconteceu de uma empresa pública falar o seguinte, opa, eu vou dar um nome bem pomposo para essa função aqui, vou dizer que o cara é o assessor tal, parece que o cara é super... super qualificado e vou contratar ele sem concurso público. Aí, depois de um tempo, esse cara é exonerado, né, mandado embora, e aí ele entra com uma ação trabalhista, porque era uma empresa pública, né, que contrata seus servidores pela CLT. Aí ele fala o seguinte, olha, mas a função que eu exercia não era uma função de assessoramento, chefia e direção, eu não estava na alta hierarquia funcional daquela empresa. Eu era lá, entre aspas, um peão como outro qualquer. Só o nome que era pomposo. Eu quero que... eu quero direito X, Y, Z. É possível se fazer isso? É possível. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses empregos em comissão, porque muitas vezes existem fraudes aqui. Sob a pecha de contratar alguém para um cargo de direção, chefia e assessoramento, eles contratam qualquer pessoa sem concurso público, e isso é irregular. Isso é irregular. Tá? Greve de servidores seletistas, competência da Justiça do Trabalho. Aqui no artigo 114, a gente não tem competência para questões relacionadas à greve? Aqui, ó. Inciso 2. Ações que envolvam o direito de greve. De qualquer empregado, inclusive empregados públicos. Inclusive empregados públicos. Trabalhador de cartório extrajudicial, de cartório aí, desse cartório de notas, cartório de registro. A compreensão é que não se trata de servidores públicos, portanto, a competência da Justiça do Trabalho. Então, o empregado de cartório, embora eles sejam controlados, né, fiscalizados pelas corregedorias dos tribunais de justiça, a competência do trabalhador do cartório envolvendo alguma questão, até porque eles são regidos pela CLT mesmo, a competência é da Justiça do Trabalho. Alguma dúvida em relação a empregados públicos? Tá. Então, seguindo, pessoal, seguindo. Só que nós não temos apenas empregados públicos como servidores públicos. Nós temos os servidores estatutários, regidos, né, por uma lei específica, no caso dos servidores federais, a Lei 8.112, e nós temos os servidores temporários ainda. Lá do artigo 37, inciso 10, inciso 9. Inciso 9. Que são contratados para atendimento provisório de excepcional interesse público, né? É uma situação bem específica. Eles são contratados, inclusive, sem concurso público de provas e títulos. Pode até ter um concurso aí, um processo seletivo específico, mas não tem aí, né, um concurso de provas, né, não faz um concurso normal. É uma situação muito clara, determinada por lei também. Uma enchente, que precisa da contratação de muita gente ali né, de forma emergencial, né, professores temporários, enfim, tem situações muito específicas. Se houver uma controvérsia nesta relação de trabalho, a competência é de quem? Então, se a gente for olhar aqui o artigo 114, inciso 1, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. Aí a gente fala, o servidor estatutário, ele executa um trabalho? O servidor temporário executa um trabalho? E a resposta somente pode ser positiva. Ele executa um trabalho. Ele presta um serviço mediante o dispêndio de uma energia intelectual ou física com finalidade produtiva. Definição de trabalho humano. Então, em tese, a competência deveria ser de quem? Da Justiça do Trabalho.
Só que, por questões políticas, e não muito jurídicas, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 3395, entendeu que a Justiça do Trabalho não tem competência para dirimir conflitos decorrentes de relação jurídico-administrativa. Leia-se, servidores estatutários e servidores temporários. Por que o Supremo decidiu assim? A AJUF, a Associação dos Juízes Federais, fez uma forte pressão para que esta competência não fosse firmada em favor da Justiça do Trabalho, porque senão esvaziaria muito o conteúdo da competência da própria Justiça Federal. Boa parte da competência da Justiça Federal provém de conflitos decorrentes de relação, conflitos decorrentes entre um servidor público estatutário e o ente público. Então, se retirasse a competência da Justiça Federal ou estadual, né, e transferisse para a Justiça do Trabalho, haveria uma diminuição muito grande da competência, especialmente da Justiça Federal, nem tanto da estadual, porque a estadual se envolve outras questões também. E aí eles fizeram um lobby muito grande. E aí esse lobby, ele foi muito bem recebido de forma conveniente pelo Estado. Será que o Estado tem interesse, né, o Executivo, estadual, federal, municipal, tem interesse que os seus servidores estatutários sejam julgados por uma Justiça do Trabalho que tem um viés mais social? Então, o fato é que, mesmo antes da emenda constitucional 114, mas aí já fazia um pouco mais de sentido, mas mesmo antes da emenda constitucional 45 de 2004, perdão, que alterou a redação do artigo 114, nunca foi reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar conflitos de servidores estatutários. Com a alteração, havia uma expectativa de que a competência para servidores estatutários passasse a ser da Justiça do Trabalho, por força aqui do inciso 1, porque o serviço estatutário está inserido no conceito de relação de trabalho, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que não, entendeu que a competência não era da Justiça do Trabalho e era da Justiça Comum. Como assim da Justiça Comum? Se o servidor estatutário for do Estado ou município, é da Justiça Estadual. Se o servidor estatutário for federal, há a competência da Justiça Federal. Antes de passar a palavra à colega, só para vocês entenderem, tá? Isso vale para servidores temporários também, tá? Para necessidade temporária de excepcional interesse público, né? A Justiça é comum, porque se entende que a relação também não é seletista. E aí, tudo que envolver servidor estatutário tem se entendido, e temporário tem se entendido que a competência não é da Justiça do Trabalho. Então, se for uma questão entre sindicatos de servidores estatutários, via de regra tem se entendido que a competência não é da Justiça do Trabalho. Se for uma eleição em entidade sindical de servidores estatutários, tem se entendido que a competência não é da Justiça do Trabalho. Se for uma ação de cobrança sindical para servidores estatutários, tem se entendido que a competência não é da Justiça do Trabalho. Embora, nesses últimos 3 casos que envolvem questões sindicais, a questão é sindical. Não tem nada a ver com a relação jurídico-estatutária. Então, não tem por que se afastar, né, a competência da Justiça do Trabalho nesses casos, até porque essas questões estão todas previstas na CLT. De todo modo, né, essa tem sido a tendência. E aí a competência vai ser para aquela vara lá de fazenda pública, né, normalmente. Da fazenda pública. Tá? Então, para a gente... A greve de servidores estatutários ou temporários, competência não é da Justiça do Trabalho. Tá? Competência é da Justiça Comum. Para ficar claro, se estamos falando... Olha como é que vai ficar agora fácil para vocês. Se estamos falando de uma controvérsia envolvendo um empregado público, a competência da Justiça do Trabalho.
E aí, greve de empregado público, sindicato de empregado público, competência da Justiça do Trabalho. Exceto para as questões pré-contratuais, né, que nós já falamos de concurso público. Que aí é a competência da Justiça Comum, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e que fica lá claro para vocês quando vocês se debruçarem no artigo da aula. Agora, se a competência, se o conflito envolver servidor estatutário ou temporário, a competência é da Justiça Comum. Federal, se o servidor ou o órgão envolvido contratar os seus servidores, se o órgão envolvido for, né, da União, e estadual, se o servidor e o órgão envolvido for estadual ou municipal. Carline, por favor. Oi, professor, bom dia. Obrigada pela palavra. Mas o senhor já respondeu? A dúvida que eu tive aqui já foi respondida, tá? Nada, tranquilo. Pessoal, vamos interromper por aqui. A gente continua na próxima aula falando das questões envolvendo estados estrangeiros, organismos internacionais e acidentes de trabalho. Tá? Isso ainda envolvendo esse grande grupo de relação de emprego, para depois a gente adentrar nas outras relações de trabalho, tá? Nas outras relações de trabalho que também parecem ser bastante relevantes. Então, a gente encerra por aqui. Eu desejo aí, né, que vocês se cuidem e até amanhã. Um grande abraço e a gente se encontra aí amanhã. E aí?